Disseram-nos que este ia ser o maior mundial da história. 48 seleções, 104 jogos, 3 países anfitriões. A maior expansão que este desporto alguma vez viu. E, olhando apenas para os números, é exatamente isso. Mas, pouco mais de 2 semanas depois do início do torneio, começa a formar-se uma história muito diferente. E o centro dessa história está aqui mesmo, nos Estados Unidos, nos corredores do poder, nos gabinetes da FIFA e numa teia de dinheiro, política e influência que foi sendo montada discretamente muito antes de a primeira bola rolar. Comecemos pela verdadeira dimensão do que está a acontecer. O Mundial de 2026 arrancou a 11 de junho na Cidade do México e prolonga-se até 19 de julho. 16 cidades recebem jogos, 11 nos Estados Unidos, 3 no Canadá e 2 no México. Com 104 partidas no total, 72 na fase de grupos e 32 nas rondas a eliminar, este torneio tem quase o dobro da dimensão do formato que os adeptos conheceram durante décadas. O modelo antigo tinha 64 jogos entre 32 seleções. Agora, estamos perante algo que, em termos puramente logísticos, quase parece outro desporto. Mas há um número que atravessa todo o discurso promocional. 78 desses 104 jogos disputam-se em solo norte-americano. Isto significa que os Estados Unidos não são apenas um dos 3 co-anfitriões. Os Estados Unidos são o torneio. O que acontecer dentro dos estádios norte-americanos vai definir a forma como o mundo recordará este Mundial. E o que acontecer fora desses estádios? Essa história tem sido igualmente ruidosa, talvez ainda mais. Antes de soar um único apito, este torneio já era descrito como um dos mais politicamente comprometidos da história do futebol. Não por qualquer coisa ocorrida dentro das 4 linhas, mas por causa do homem que dirige a organização por trás de tudo isto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, passou a última década a remodelar o significado de liderar o futebol mundial. E nas semanas anteriores ao início do torneio, e desde então, essa remodelação tem sido escrutinada como nunca durante a sua presidência. Para perceber o que está a acontecer agora, é preciso voltar ao ponto em que esta era começou. Em 2015, a FIFA estava em queda livre. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou dezenas de dirigentes em funções e antigos responsáveis de associação criminosa, fraude eletrônica e branqueamento de capitais. O escândalo chegou ao topo. O histórico presidente da FIFA, Sepp Blatter, demitiu-se em desgraça. Os investigadores descreveram uma cultura de suborno tão enraizada que se tinha tornado rotina. Direitos televisivos, votações para sedes, contratos comerciais, tudo contaminado por pagamentos de bastidores e comissões por baixo da mesa que chegavam a centenas de milhões de dólares. Gianni Infantino entrou nesses escombros em fevereiro de 2016. Era o candidato da reforma, a ruptura limpa, o homem que iria devolver credibilidade a uma organização que se tornara um símbolo mundial de corrupção institucional. Nos primeiros anos, falou muitas vezes de transparência, de redistribuir riqueza para países em desenvolvimento, de devolver o futebol às suas raízes. O que surgiu foi mais complexo. Um presidente extraordinariamente hábil na sobrevivência política e cada vez mais inclinado a confundir os interesses institucionais da FIFA com os seus próprios interesses. A relação entre Infantino e Donald Trump é o fio que liga quase tudo o que há de controverso neste Mundial. Vem de mais longe do que muitos imaginam. Durante o primeiro mandato de Trump, Infantino visitou várias vezes a Casa Branca. Num momento amplamente divulgado, ofereceu a Trump cartões vermelho e amarelo, brincando que eram para a imprensa. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 2020, Infantino chamou publicamente a Trump o meu grande amigo. A lógica dessa amizade era simples. Os Estados Unidos queriam o Mundial. Trump queria o prestígio do maior evento desportivo do planeta em solo norte-americano, e Infantino queria um aliado político poderoso no país que acolhia o torneio no qual tinha apostado todo o seu legado. A FIFA alugou espaços para eventos em propriedades de Trump. Infantino participou em eventos na Casa Branca e elogiou publicamente a administração. Como detalhou o New York Times numa investigação publicada antes do torneio, altos responsáveis do futebol perguntavam em privado quem estava realmente a beneficiar daquele acordo, a FIFA ou algo muito mais pessoal. Quando Trump regressou à Casa Branca em janeiro de 2025, a dinâmica intensificou-se.
Infantino voltou a Washington com mais frequência. Depois veio o momento que transformou uma controvérsia antiga num incidente internacional. A FIFA atribuiu a Donald Trump aquilo a que chamou o seu recém-criado Prêmio da Paz. O anúncio surgiu cerca de 2 meses antes de os Estados Unidos lançarem ataques militares contra o Irão. A Organização de Direitos Humanos Fair Square apresentou uma queixa formal, exigindo uma investigação para apurar se Infantino tinha violado os próprios estatutos da FIFA, que obrigam inequivocamente todos os dirigentes a manter uma estrita neutralidade política. Miguel Maduro, antigo presidente do Comitê de Governação da FIFA, declarou publicamente que Infantino quebrara essas regras. O Le Monde publicou um extenso perfil que o descrevia como o controverso imperador do negócio do futebol. Na Cidade do México, na véspera do torneio, Infantino mostrou-se desafiante, disse que não tinha arrependimentos, pediu calma aos críticos. O Comitê de Ética Interno da FIFA manteve-se em silêncio, mesmo com 2 queixas formais em cima da mesa. Depois, a política passou das distinções cerimoniais diretamente para a competição. O Irão qualificou-se para 2026 como a melhor seleção da fase asiática de qualificação. Em circunstâncias normais, a história da sua qualificação acabaria aí. Mas, em junho de 2025, a administração Trump emitiu uma ordem executiva que impunha restrições de viagem a cidadãos de 12 países, incluindo o Irão. Foram prometidas exceções para atletas que viajassem para grandes competições internacionais. Na prática, tudo foi muito mais confuso. Em novembro de 2025, os Estados Unidos recusaram vistos a membros da delegação iraniana para a cerimônia do sorteio do Mundial em Washington. O Irão boicotou o evento em protesto. A FIFA apressou-se a conter os danos. Uma delegação iraniana reduzida acabou por comparecer. Depois, poucos dias antes do jogo de estreia do Irão, a situação agravou-se ainda mais. Os Estados Unidos recusaram vistos a 15 membros da delegação iraniana para o Mundial, incluindo o presidente da federação, Mehdi Taj, e vários elementos do pessoal de apoio, responsáveis técnicos e dirigentes. As autoridades norte-americanas invocaram preocupações de segurança nacional e alegadas ligações ao corpo dos guardas da Revolução Islâmica. A Federação Iraniana classificou a decisão como politicamente motivada e discriminatória. 4 membros acabaram por vencer recursos relativos aos vistos. 11 continuaram impedidos de entrar no país. Os 26 jogadores foram autorizados a viajar a partir da sua base de treinos em Tijuana, no México, mas chegaram ao torneio com uma parte importante da sua estrutura de apoio fraturada. Pensemos no que isto significa na prática. O Irão conquistou o seu lugar por mérito desportivo. Os jogadores qualificaram-se em campo contra algumas das equipas mais fortes do futebol asiático. Chegaram ao maior torneio do mundo com dirigentes fundamentais da federação impedidos de entrar no país anfitrião, não por algo que tivessem feito num relvado, mas por causa de um conflito geopolítico entre 2 governos. Houve mais. A FIFA marcou um jogo da fase de grupos entre o Egito e o Irão em San José, na Califórnia, no mesmo fim de semana da celebração do orgulho na cidade. Tanto o Egito como o Irão têm leis em vigor que criminalizam a identidade LGBTQ. Ativistas locais e responsáveis municipais apontaram o conflito evidente. Os críticos descreveram a situação como precisamente o tipo de insensibilidade que a FIFA mostra repetidamente quando o futebol se cruza com os direitos humanos. E a dimensão dos direitos humanos ia ainda mais fundo. Nos meses anteriores ao torneio, protestos espalharam-se pelo Irão. Vários relatórios indicaram que atletas e futebolistas estiveram entre os que sofreram durante a repressão. Organizações de direitos humanos apelaram à FIFA para que excluísse o Irão da competição. A FIFA manteve-se em grande medida silenciosa. E esse silêncio é também uma forma de ação, direcionada para proteger a estabilidade comercial e política, não as pessoas em risco. Então, 3 dias antes do início do Mundial de 2026, a equipa jurídica de Michel Platini confirmou que iria apresentar queixa-crime em Paris contra Gianni Infantino e 2 antigos responsáveis da FIFA, Marco Villiger, antigo diretor jurídico da organização, e Domenico Scala, antigo presidente do Comitê de Auditoria e Conformidade. Platini, absolvido no ano passado por um tribunal suíço depois de um segundo julgamento ligado às acusações que fizeram descarrilar a sua carreira,
Procura agora aquilo que descreve como a origem da sua queda, uma conspiração coordenada para o impedir de se tornar presidente da FIFA. A queixa-crime alega perseguição maliciosa e abuso de poder. Separadamente, Platini apresentou uma ação cível contra a FIFA, pedindo compensação financeira e argumentando que a organização planeou deliberadamente a sua exclusão da presidência. Não são acusações vindas de uma figura marginal. Platini é 3 vezes vencedor da Bola de Ouro e antigo presidente da UEFA. A sua ação legal contra o presidente em exercício da FIFA, apresentada mesmo antes do Mundial mais escrutinado em uma geração, acrescentou mais uma camada de crise institucional a uma organização que já enfrentava investigações formais de 2 governos estaduais norte-americanos. Essas investigações estaduais centram-se no dinheiro. Entre outubro de 2025 e abril de 2026, a FIFA aumentou os preços dos bilhetes para mais de 90 dos 104 jogos do torneio. Nas 3 principais categorias de bilhetes, os preços subiram, em média, 34%. Os bilhetes para a final no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, terão chegado aos $5.785 no mercado secundário, com algumas ofertas a subir bem para valores de 5 dígitos. No final de maio de 2026, a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, e a Procuradora-Geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, emitiram intimações formais à FIFA. Exigiram que a organização explicasse como chegar à sua estrutura de preços. Davenport descreveu a experiência de comprar bilhetes como uma corrida de obstáculos feita de confusão, escassez artificial e preços concebidos para afastar os adeptos comuns e empurrar as vendas para compradores empresariais. James afirmou de forma clara que os nova-iorquinos tinham esperado anos por este torneio e mereciam uma oportunidade justa de conseguir bilhetes a preços razoáveis. A investigação abrange a estratégia global de preços da FIFA, o uso de preços variáveis, a libertação faseada de bilhetes ao longo de vários meses e a gestão da atribuição de lugares para todos os 8 jogos do Mundial no MetLife, incluindo a final. James abriu também uma investigação separada sobre a possibilidade de os adeptos terem sido induzidos em erro durante o processo de compra quanto aos lugares que estavam realmente a receber. A resposta da FIFA foi, em essência, que o mercado determina os preços e que a procura pelo Mundial é comparável à das finais da NBA. Essa comparação não convenceu os adeptos que passaram meses a navegar num sistema que descreveram como deliberadamente opaco, nem combinou com os 180 mil bilhetes por vender que continuavam no sistema à entrada da semana do torneio, contrariando diretamente a alegação de Infantino sobre uma procura sem precedentes. Depois, o torneio começou, e as imagens televisivas contaram uma história que nenhum número oficial de assistência podia conter. O jogo de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, foi tudo o que uma abertura de Mundial deve ser. Mais de 80 mil adeptos encheram um dos recintos mais históricos do futebol. A atmosfera foi extraordinária. Os cânticos encheram continuamente a taça do estádio. Parecia e soava ao desporto no seu melhor absoluto. Depois, a transmissão passou para o segundo jogo do torneio, Coreia do Sul contra a República Checa em Guadalajara, e havia algo visivelmente errado. A FIFA anunciou uma assistência oficial de 44.985 espectadores no estádio Akron, com capacidade para 46 mil pessoas. As câmaras mostraram outra coisa. Grandes setores de bancadas estavam vazios. Guadalajara é uma das grandes cidades de futebol do México, um lugar onde a modalidade atravessa a cultura como uma corrente, e o estádio estava longe de cheio. Os adeptos presentes disseram-no diretamente aos jornalistas. Os preços afastaram as pessoas. Adeptos comuns que queriam estar lá não conseguiam pagar. Lugares foram para blocos empresariais e intermediários de bilhetes, e esses compradores nem sempre apareceram. A explicação oficial da FIFA foi que muitos adeptos tinham escolhido ficar nas zonas de circulação em vez de se sentarem. Essa explicação foi recebida com incredulidade generalizada por adeptos, jornalistas e por todos os que acompanhavam há meses a história da bilheteira. O padrão continuou. Catar contra a Suíça no Levi's Stadium, em São Francisco, o primeiro jogo em solo norte-americano sem a participação da seleção anfitriã, também apresentou zonas visivelmente vazias.
Os bilhetes de categoria 1 para esse jogo custavam, no mínimo, $450. A estreia do Canadá em Toronto mostrou falhas semelhantes. Nos 6 primeiros jogos do torneio, apenas 29 dos 104 encontros tinham esgotado antes do início da competição, enfraquecendo diretamente a narrativa de uma procura global esmagadora. A estreia da seleção masculina dos Estados Unidos contra o Paraguai, em Los Angeles, resultou numa vitória por 4-1, um resultado forte. O tipo de exibição que deveria ter mobilizado todo um país em torno do seu Mundial em casa. Ainda assim, as câmaras do SoFi Stadium captaram setores vazios. Um país anfitrião vencia confortavelmente em casa, e o estádio não parecia cheio. Chegar a esses jogos revelou-se outro desafio. Em Los Angeles, os sistemas de autocarros shuttle ficaram bloqueados no trânsito. Relatos descreveram adeptos sentados durante horas em filas de carros, a tentar sair depois do apito final. Junte-se a isso o calor extremo, as longas caminhadas desde os pontos de desembarque e as filas de segurança sob sol direto, e assistir a um jogo do Mundial na América começou a parecer menos uma celebração e mais uma prova de resistência. A questão do calor é um dos problemas estruturais mais importantes de todo este torneio, e era previsível muito antes de alguém comprar um bilhete ou reservar um voo. Cidades como Miami, Dallas, Houston e Los Angeles são hoje significativamente mais quentes em junho e julho do que eram mesmo durante o Mundial de 1970 no México, que a FIFA citou quando os críticos levantaram preocupações sobre o calor durante o processo de escolha da sede. 14 dos 16 recintos do torneio enfrentam regularmente calor extremo no verão. Apenas alguns são totalmente climatizados. No Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos em 2025, nos mesmos recintos e no mesmo verão, uma meia-final entre Chelsea e Fluminense no MetLife Stadium começou com temperaturas de 96 graus Fahrenheit, cerca de 36 graus Celsius. O Sindicato Mundial dos Jogadores, a FIFPro, afirmou que 3 jogos desse torneio deveriam ter sido adiados ou suspensos devido a calor inseguro. Várias partidas sofreram longas interrupções por trovoadas, com um jogo a prolongar-se por quase 5 horas devido a paragens repetidas. Depois desse torneio, Infantino anunciou que mais jogos do Mundial seriam atribuídos a recintos cobertos e climatizados: Atlanta, Dallas, Houston e Vancouver. Mas a maioria dos jogos continua em estádios abertos. Um horário de início mais tardio não arrefece as horas que os adeptos passam no exterior, na umidade, antes de o jogo começar. Num jogo da fase de grupos em Filadélfia, adeptos em zonas exteriores de visionamento foram evacuados quando se aproximavam condições perigosas de tempestade. Apoiantes que tinham viajado de outros países, alguns gastando vários milhares de dólares em bilhetes e viagens, foram obrigados a sair dos seus espaços com o mau tempo a aproximar-se. Os sinais de alerta do Mundial de Clubes de 2025 tinham sido públicos e específicos. A nível estrutural, quase nada mudou. O que também não mudou é uma pergunta mais profunda sobre para onde vai realmente o dinheiro da FIFA. O formato alargado significa muito mais jogos, mais contratos de transmissão, mais inventário comercial para patrocinadores. As projeções de receitas da FIFA para 2026 ultrapassavam tudo o que a organização tinha gerado anteriormente. Uma investigação publicada pouco antes da abertura do torneio descreveu aquilo a que chamou fortes indícios de que uma parte significativa das receitas da FIFA não flui para o desenvolvimento do futebol, nem para o apoio às federações nacionais, a missão sem fins lucrativos declarada pela organização, mas para mecanismos que consolidam o controle político de Infantino dentro da FIFA. São alegações sustentadas por provas, não condenações. Mas, no contexto de tudo o resto que rodeia este torneio, tem um peso diferente do que teriam tido há uma década. E mesmo assim, o futebol continua a acontecer. O Brasil procura o seu 6º título. A Argentina defende a coroa conquistada no Catar em 2022. Inglaterra e França chegaram como verdadeiras candidatas. Portugal atravessa a era pós-Ronaldo com uma nova geração de talento que vem crescendo discretamente há anos. Os Estados Unidos, enquanto anfitrião principal, carregam um peso que vai além do desempenho desportivo. Uma campanha longa da seleção norte-americana até os quartos de final ou mais longe poderia conseguir algo que anos de crescimento da liga e desenvolvimento juvenil
ainda não alcançaram por completo converter adeptos ocasionais do desporto norte-americano em verdadeiros crentes no futebol. Esse tipo de mudança cultural é exatamente aquilo de que Infantino e a FIFA precisam agora, porque a pressão legal não vai desaparecer. As investigações dos procuradores gerais estaduais continuam em curso. A queixa-crime de Platini está apresentada e ativa nos tribunais franceses. As queixas de direitos humanos sobre o Prêmio da Paz atribuído a Trump estão perante o Comitê de Ética da FIFA, que continua sem dizer nada. 180 mil bilhetes terão ficado por vender antes do início do torneio. O tempo está a piorar à medida que o verão avança, e o contraste visual entre o Azteca a rugir e as filas de lugares vazios nos recintos norte-americanos continua a definir o que o mundo vê sempre que liga à televisão. As próximas semanas dir-nos-ão qual versão desta história vence. Se as rondas a eliminar encherem os estádios, se o futebol se tornar tão envolvente que as controvérsias desapareçam do primeiro plano, se momentos icônicos começarem a acumular-se e levarem os adeptos para além de tudo o que acontece fora do relvado, então a narrativa oficial talvez resista. O desporto já o fez antes. Os melhores momentos de um mundial têm uma forma própria de sobreviver aos escândalos que os rodearam. Mas se os lugares vazios persistirem nos oitavos de final, se os processos judiciais escalarem, se o clima provocar mais atrasos e evacuações, se o contraste entre a atmosfera elétrica do México e os recintos mais silenciosos da América se tornar impossível de ignorar, então o capítulo inicial deste torneio não será esquecido. Vai endurecer e tornar-se permanente. O Mundial de 2026 é simultaneamente o maior torneio de futebol alguma vez organizado e o mais politicamente e institucionalmente comprometido da memória moderna. Isso não é uma contradição, essa é a história. A bola está a rolar. A pergunta é se o jogo consegue carregar tudo isto,